No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se o Palmeiras tem mesmo interesse em Bryan Rodrigues e se o tricolor recusou proposta da Rússia por Matheus Alves. Bora falar também sobre o Corinthians com atualizações na busca por um goleiro. Para completar, não pagou, não joga, essa é a proposta comandada por Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Internacional pro Brasileirão. Tem o Santos virando alvo de mais uma ação na CNRD. Crise financeira pesada no Galo. Pote 2 da Libertadores ficando muito, mas muito complicado. Tem também as últimas da CBF, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô chegando com duas sugestões para esse sábado, a primeira internacional. Preciso da vitória do Dortmund contra o Kiel, preciso da vitória ou do empate do Manchester City contra o Crystal Palace na final da FA Cup, preciso da vitória do Sporting contra o Vitória de Guimarães e da vitória do Porto contra o Nacional. Se esses quatro resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$260. Tem sugestão também para o futebol brasileiro, estou indo na vitória do Ceará contra o Sport e na vitória do São Paulo contra o Grêmio, dois resultados acontecendo, meus R$100 se transformam em R$345. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e já vai aparecer um desses dois bilhetes para você fazer sua fezinha, com a lembrança importante de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. Cauã de Almeida, o técnico da Lusa desde o início da temporada, é um dos nomes cotados, estudados, avaliados pelo Atlético Paranaense, que ainda não encontrou um substituto para o seu comando técnico. O Barbieri havia sido demitido e desde então ninguém foi contratado. Lusa que enfrenta nesse sábado, 17 horas, do Espírito Santo, o Porto Vitória. Bora contar também que só 3 líderes da fase de grupos da Libertadores, na classificação geral, conseguiram se sagrar campeões nos últimos 30 anos. Estatística curiosa, as exceções, os únicos que conseguiram, depois de ter a melhor campanha na fase de grupos, se sagrar campeão da Libertadores foram o River Plate de 96, o Atlético Mineiro de 2013 e o Palmeiras de 2020. Verdão, já se sabe, será dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores desse ano. Quero contar também que o Alverca, time português que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, foi festejado por Vini Júnior. O atacante do Real Madrid é um dos sócios com propriedade no clube e o Vini usou as redes sociais para parabenizar o Alverca pelo acesso, pela promoção à primeira divisão. A saideira do giro de notícias diz respeito a Santos e Corinthians, Corinthians e Santos que se enfrentam nesse domingo na Neoquímica Arena. O Santos só venceu um dos últimos 11 jogos disputados na temporada como visitante. Uma vitória em 11 partidas fora de casa. Além disso, o Peixe ainda tem outra estatística bem negativa contra si. Foram só 2 vitórias em 10 anos de confrontos contra o Timão na Neoquímica Arena. Bora te atualizar agora sobre a CBF e a eleição marcada para presidente. Eleição marcada para o dia 25, um domingo, véspera da apresentação de Carlo Ancelotti. A curiosidade é que o domingo em que se marcou essa eleição às pressas, tem, por exemplo, rodada de Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo, 2 dos principais candidatos ao título. Tudo indica que Samir Chaud deva ser o único candidato, é que ele já conseguiu apoio de 22 das 27 federações e para que você se candidate à presidência, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações. Dessa maneira, a menos que alguma federação mude de lado, e dá para dizer que não teremos um candidato de oposição. É bem verdade também que o Edinaldo Rodrigues trabalha na justiça para cancelar essa eleição, para que ele tenha a oportunidade de voltar à presidência da entidade máxima do futebol. E aí queria falar um pouquinho sobre o Samir Chaud, que é, ao que tudo indica, o grande candidato a suceder o Edinaldo. Esse cara é médico, 41 anos de idade, super respeitado em Roraima, mas o histórico dele dentro do futebol é zero. Ele acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima, mas ainda nem tomou posse. O maior elo dele com o futebol é seu pai, que está
40 anos na Federação de Roraima. E ninguém vai me convencer de que a Federação de Roraima possa ser um grande trampolim para a CBF. Afinal de contas, são só 10 times filiados à Federação de Roraima. E não há um expoente entre os times de Roraima há bastante tempo no futebol brasileiro. Estou muito curioso para entender o porquê de Samir Chaud, que é um cara absolutamente desconhecido e sem trabalhos e serviços prestados ao futebol, acabou sendo escolhido de uma hora para outra como o grande cara para dirigir a seleção brasileira e causar a profissionalização. Só para completar, uma curiosidade, 53 dias atrás, por unanimidade, todas as 27 federações elegeram o presidente Edinaldo Rodrigues para mais um mandato. Agora, 22 dessas 27 federações já tomaram a decisão de optar por um outro caminho. Algo, no mínimo, estranho acontece no mundo da CBF. Bora falar agora sobre Libertadores da América com um fato preocupante. Poderemos ter oitavas de final com confrontos pesadíssimos. Tudo porque está se desenhando para o pote 2 do sorteio das oitavas de final uma série de times super pesados. O pote 2 vai ficar com clubes que terminarem na segunda posição dos seus grupos. Há a chance, por exemplo, de Botafogo, Flamengo, Internacional, Fortaleza e Bahia. O Inter ou Bahia, um desses times, acabarem por ocupar o pote 2. Times bem pesados e de enorme tradição e com capacidade de brigarem pelo título da Libertadores da América. Só para você entender o contexto, hoje o Botafogo é o terceiro do seu grupo, o grupo A. Mas o Botafogo, vencendo em casa a Universidade, deve terminar em segundo. Já o Flamengo é o atual vice-líder do seu grupo, o grupo C. Ele está atrás do Central Córdoba. O rubro-negro ainda tem uma chance real de terminar na primeira colocação, desde que a LDU vence o Central Córdoba na rodada final. Fortaleza hoje é o segundo colocado do seu grupo, o grupo E. Já no grupo do Internacional, o grupo F, Inter e Bahia disputam um lugar na próxima fase. O Atlético Nacional está classificado, embora ainda não tenha a primeira colocação confirmada. O Internacional é o segundo e o Bahia é o terceiro. Inter e Bahia se enfrentam. Notícia bem ruim essa do pote 2 pesado para clubes, por exemplo, como São Paulo e Palmeiras, que já asseguraram as suas classificações e devem ser o Palmeiras certamente com a melhor campanha e o São Paulo na primeira colocação da sua chave. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, crise financeira das mais pesadas entre os times que se tornaram SAFs. Em geral, os clubes brasileiros que viraram sociedades anônimas do futebol foram buscar essa alternativa por conta da questão financeira. Mas no Galo a coisa não funcionou, nem melhorou a partir da transformação e da chegada de Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, entre outros. Importante lembrar que assim que virou SAF, o Atlético previu o ano de 2026 como o ano em que suas dívidas estariam zeradas. Nesse momento não há nenhuma previsão de quando isso pode acontecer. Até porque, nesse momento, as dívidas do Galo bateram na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, números que constam no balanço financeiro de 2024. Por falar em 24, no ano passado, o Atlético registrou um prejuízo de 299 milhões de reais, são quase 300 milhões no vermelho. A dívida cresceu em 400 milhões, saltando de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão e 800. E o que mais preocupa são as dívidas bancárias, que equivalem a 941 milhões de reais. Galo que chegou a atrasar pagamento de salários e também direitos de imagem e hoje tem 5 processos contra si de clubes brasileiros. Botafogo requer grana pelo Júnior Santos, o Cuiabá briga para ganhar dinheiro do Daverson, Corinthians quer ganhar do Fausto Vera, todas as parcelas atrasadas, tá? O Atlético Paranaense reclama do não pagamento do Coelho, enquanto o Curitiba também tem dinheiro a receber atrasado pelo Natanael. Bora falar sobre mais atraso, dívida e questões como essas envolvendo o Santos. O Galo cobra do Peixe, na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, uma dívida de 5 milhões e 100 mil reais pela compra do meio-campista Patrick. Essa compra aconteceu na temporada passada, mas o Santos iniciaria o pagamento da compra do Patrick nesse ano. 12 parcelas. O valor de 5 milhões de reais seria totalmente quitado em 2025. Só que sabe quantas dessas parcelas o Santos pagou? Absolutamente nenhuma. As 3 primeiras venceram e o Galo levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para fazer a cobrança. Um dos grandes problemas do futebol brasileiro hoje, além da inadimplência, é a lentidão da justiça. O caso da CNRD.
Os processos demoram 2, 3, 4 anos e causam, nos próprios clubes que devem, a impressão de que esse problema é um problema menor, que vai ser resolvido no futuro. É por isso que quase todos os times no Brasil se processam na Câmara Nacional de Resolução e Disputas sem nenhuma convicção de que a coisa vai mudar tão cedo. Bora falar agora sobre uma proposta de Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Inter. Em meio ao caos financeiro e de dívidas se acumulando entre clubes de futebol, rolou um simpósio desses times nessa sexta-feira e os 4 optaram ou sugeriram que quem não paga jogador não pode utilizá-lo. Essa reunião aconteceu em meio ao segundo simpósio de direito esportivo na sede do Fluminense, que contou com as presenças dos presidentes de Fluminense, Flamengo, Fortaleza e também Internacional. O Mário Bittencourt, presidente do Flu, sugeriu o seguinte, abre aspas, se comprou o jogador e não pagou, ele não joga. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter equilíbrio competitivo. Automaticamente o clube vai parar de contratar, sugere o Mário Bittencourt. O BAP, presidente do Flamengo, foi além e reclamou dos clubes que viraram SAF e não pagaram. Para o BAP, a solução está em perda de pontos para clubes que atrasarem pagamento para outros times com a compra de jogadores. Importante lembrar que o Corinthians foi citado em 2 casos diferentes. O Fluminense e o Fortaleza fizeram questão de apontar o Corinthians como um clube mal pagador. Em 2024, por exemplo, Fortaleza acabou sendo eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana, Fortaleza com seus salários absolutamente em dia, o Corinthians com enormes problemas financeiros. Já o Fluminense fez questão de citar o Corinthians quando ambos brigavam contra o rebaixamento também em 2024. O Corinthians saiu gastando muito mais do que o Fluminense, escapou da zona do rebaixamento e ainda garantiu vaga na Libertadores da América. Só para completar sobre esse encontro, a curiosidade, o Internacional que estava presente, representado pelo seu presidente, hoje tem uma dívida com o Thiago Maia, justamente com o Flamengo, um dos outros integrantes do debate entre os 4 clubes. Preciso falar agora sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que agitou a noite dessa sexta-feira entre palmeirenses. No Uruguai surgiu a notícia de que Brian Rodrigues, atacante de 24 anos de idade que pertence ao América do México, interessa ao Palmeiras. Na noite de sexta e manhã desse sábado, enfim, consegui conversar com o pessoal do Palmeiras e também com o representante do clube mexicano. Importante lembrar que o empresário do jogador não se manifestou, mas tanto o Palmeiras quanto o América asseguram que não há negociação. A pessoa do Palmeiras com quem conversei disse não procede o interesse nesse jogador. Ou seja, a notícia de que o empresário do Brian Rodrigues está em São Paulo para discutir a venda do atleta para o Palmeiras já para o Super Mundial não existe. Atleta que vai muito bem no México é o queridinho do André Jardine, temporada de 33 jogos, 10 gols e 9 assistências. Ele acaba de voltar de uma lesão no tornozelo e é super importante por lá. A pedida do América do México pelo Brian Rodrigues é de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Consegui esse número conversando com o dirigente do Vasco. Cruz Maltino tenta a contratação do Brian Rodrigues desde o ano passado, mas sempre esbarrando na falta de capacidade financeira. Só para completar em relação ao Verdão, se Brian Rodrigues não é alvo, a busca por um goleiro existe e Gabriel Grando do Grêmio é hoje a prioridade. A primeira proposta de 2 milhões de dólares foi recusada pelo tricolor gaúcho. Palmeiras acena com um aumento dessa oferta. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há 2 respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra
para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. Só para completar, Memphis Depay segue como dúvida para o clássico desse domingo contra o Peixe. O atleta continua com o tornozelo bastante inchado, até por isso sua presença não é confirmada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Matheus Alves. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o CSKA da Rússia prepara uma oferta de 15 milhões de euros ao São Paulo para levar o meio atacante tricolor que acaba de subir da base. Seriam 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Também nessa sexta-feira surgiu a notícia de que o São Paulo já recusou a oferta. Fui checar com um dirigente tricolor super próximo ao presidente Júlio Casares. E a resposta foi: é mentira, nem teve proposta. Como o São Paulo poderia ter recusado algo que não chegou? E aí, só para completar, essa pessoa com quem conversei ainda disse, abre aspas, quem vaza essas coisas quer prejudicar o presidente do São Paulo e o Juliano Bertolucci, porque, eventualmente, se vier uma proposta e ela for menor, a torcida vai reclamar se houver a negociação. Alves tem ganhado espaço dentro do São Paulo, tem tornado um jogador mais relevante e pode ser negociado se a proposta for boa. Alves, que nessa sexta-feira, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que está em preparação para o Mundial da categoria. Só para completar em relação ao São Paulo, tratativas para a renovação do Luca, autor do gol do empate 1-1 contra o Libertad na quarta-feira. Essas tratativas já começaram e o São Paulo tem a expectativa de uma extensão do contrato para os próximos dias, vínculo que se encerra na metade do ano que vem. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!